Caraca, tá baixando. Bom dia, queridos, a paz do Senhor Jesus a todos. Glória a Deus. Que bênção por mais uma live. Amém, queridos? Espero que todos estejam bem, tenham tido uma noite abençoada, uma noite poderosa. Glória a Deus. Queridos, vamos orar, vamos agradecer a Deus por mais um dia, por mais um período que nós vamos estar aqui na presença do Senhor. Amém? Se você que está aí, já estamos aqui com quase 200 pessoas online. Vamos orar, vamos falar com Deus. Agradecer ao Senhor por mais essa live que o Senhor tem aqui nos prestigiado, né? Para nós aprendermos um pouco mais da palavra. Você que está aí, Bíblia na mão, amém? Vamos orar, vamos falar com o Senhor. Feche seus olhos. Amado Deus, obrigado, Senhor, por estarmos aqui nessa manhã. Obrigado, ó Deus, porque o Senhor nos tem dado um novo, Senhor, dia para buscar a Tua presença. Lava-nos, Senhor, purifica-nos, Pai, nesse dia. Que nós venhamos crescer na Tua palavra, crescer, Senhor, no entendimento, Senhor, da revelação da Tua palavra. Nos ensine, Senhor, aquilo que está no Teu coração. E não nos deixe, Pai, falar nada que não venha da Tua presença. Não nos deixe, Pai, falar nada que não venha de Ti. Queremos aprender de Ti, nos alimentar das Tuas palavras, beber, Senhor, das Tuas palavras. Quando o Senhor estava com aquela mulher no poço, ó Deus, o Senhor disse que aquele que bebesse daquela água do poço teria sede novamente, mas aquele que bebesse a água que o Senhor teria para nos dar, nós nunca mais teríamos sede. E é dessa fonte, ó Deus, que nós queremos beber, é dessa fonte que nós queremos fazer com que jorre dentro de nós rios de águas vivas. Nos ensine, nos revele e nos mostre a Tua palavra. Nos ensine, Pai, aquilo que está no Teu coração, porque queremos, Pai, aprender de Ti, viver de Ti, caminhar por meio de Ti, pensar em Ti. Que o Teu perfume, Senhor, o bom perfume de Cristo esteja em nós. Nós Te adoramos, Senhor, e bendizemos o Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém e amém, Senhor. Glória a Deus. Que bênção. Glória a Deus, amados. Vamos para mais uma live abençoada em nome de Jesus. Espero que você esteja bem aí. Você que está me assistindo aqui, aonde quer que você esteja. Deixa eu te perguntar aqui. Tem alguém que está me assistindo aqui que é de São Paulo? Ou nós temos pessoas aqui de países também diferentes, cidades diferentes? Se você puder escrever de onde você está falando aí comigo aqui. Amém? Vai ser uma bênção para a gente conhecer um pouquinho você, né? Saber de onde aonde essa live está alcançando pessoas, né? Que bênção. O Jonatas aqui da Zona Sul de São Paulo, que legal. Também sou aqui da Zona Sul de São Paulo, viu, Jonatas? Não sei se você já me acompanha aqui há um tempo na internet, mas também sou aqui da Zona Sul de São Paulo. Campinas, São Paulo também. Nossa, bastante gente de São Paulo. Portugal, agraciada por Deus, seja muito bem-vinda. Cruzeiro é São Paulo, São Luís, Maranhão, Zona Norte, Palmeiras, Piauí, que legal, meu. Campinas, São José do Rio Preto, Aracaju. Nossa, tem gente de tudo quanto é lugar aqui, hein? Que bênção. Goiás, Goiânia, Goiás, né? Que legal, que bênção. Rio de Janeiro, Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, aproveitando aqui, né, a deixa do Rio de Janeiro, é um lugar que o Espírito Santo colocou no meu coração já há um tempo, que eu espero, em um período curto, nós termos uma extensão da igreja Êxodo Church aí no Rio de Janeiro, né? Se assim o Senhor nos permitir, estendermos esse ministério, né, Êxodo Church também, aí na região do Rio de Janeiro, vai ser uma bênção, é uma região que o Senhor colocou no meu coração. Amém? Vai ser, se tudo der certo, né, e o Senhor assim aprovar é isso que veio, né, no meu espírito,
eu quero sim ter uma unidade da igreja Êxodo Church aí no Rio de Janeiro, em nome de Jesus, tá bom? Gente aqui do Paraguai, Pernambuco, Bahia. Nossa, que bênção, né, gente? Temos muitas pessoas aqui de muitas cidades, até países, né? Pessoas que estão vindo de outros países ouvir aqui. Eu fiquei sabendo que a live aqui todos os dias já está chegando nos Estados Unidos, né? Fiquei sabendo recentemente que tem alguns pastores lá que já estão me assistindo aqui em São Paulo. Isso é bênção, queridos. É aquilo que eu falo para vocês, né? Quando nós pregamos a verdade, quando nós ensinamos a verdade da palavra do Senhor, quando nós não nos apegamos a doutrinas de homens, quando nós não nos apegamos a essas coisas, mas em Deus e na sua palavra, o Senhor, ele procura essas pessoas que estão verdadeiramente ensinando a verdade, e isso gera conexão no mundo espiritual. Isso gera conexão entre homens e mulheres de Deus. Isso é uma bênção, tá bom? Mas vamos lá então. Glória a Deus. Bênção demais. Então vamos lá, gente. Já estamos aqui com 200 e pouquinhas pessoas online. Glória a Deus por isso. Vamos seguir com o conteúdo. Você que está me ouvindo aqui na internet já tem um período. Você já sabe, estamos falando sobre batalha espiritual e o como esse tema é importante para os dias de hoje. Queridos, uma coisa também que eu queria falar para vocês. Ontem eu estava conversando com a minha esposa, a pastora Natália, e nós chegamos a uma conclusão juntos, tá? As lives estão sendo muito efetivas, muitas pessoas estão sendo tocadas, pessoas estão mandando mensagem aqui no direct, de maneira agradecendo a Deus, né, por tudo que tem aprendido, só que eu tomei uma decisão com a minha esposa ontem, eu creio que veio do Espírito que ela falou pra mim, tá? Eu até falei pra ela. Então, assim, algumas coisas que nós estamos dando mais atenção aqui na live, por exemplo, pessoas que estão entrando na live, infelizmente, né, tirar a atenção, infelizmente tirar a gente do foco, tirar a gente da presença do Senhor, a gente vai seguir com algo mais fidedigno. Amém, queridos? Glória a Deus. A gente vai seguir com algo mais fidedigno a Deus, tudo bem? Então nós vamos ser mais voltados para a palavra, mais para o ensino, tudo bem? E menos dando atenção para essas pessoas. Como eu falo para vocês, né? Eu gosto muito de responder as pessoas aqui, responder as perguntas, mas isso acaba distraindo a gente, né? Distraindo a gente. Então, tem algumas pessoas que já estão entrando na minha live, né? Tem uma certa assiduidade aqui, e eu vou colocar sim, né? A Lília Santos tirou aqui praticamente a palavra da minha boca. Lília Santos, né? Colocar alguns moderadores. Então, quando entrar pessoas para bagunçar, eu não perco o foco aqui, né, do ensino, e vocês conseguem estar me ajudando aí, ponderando pessoas que estão aqui entrando, infelizmente, para atrapalhar a mensagem do reino de Deus. Tudo bem? Glória a Deus. Bênção. Então, tá tomada essa decisão. Então, a gente vai ter períodos específicos para perguntas. Então, eu vou fazer o possível, prometo, para irrelevar os comentários maldosos e negativos. Pessoas que se levantam aqui e começam a falar um monte de besteira sem embasamento bíblico, né? Sem embasamento da palavra do Senhor. Então, eu prometo que eu vou ver o comentário e eu vou respirar para não responder essas pessoas. E nós vamos seguir mais com o conteúdo aqui. Amém? Seguindo aí o conselho da minha digníssima esposa, pastora Natália Jerônimo, tá bom? Vamos lá então? Benção demais? Vamos seguir aqui então com esse conteúdo. Vamos lá. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. Presta bem atenção aqui. Quando nós falamos de batalha espiritual, esse é um tema, primeiro, que é pouco falado nos dias de hoje. E quando é falado de maneira errada. Lembre-se que eu falei para vocês que os nossos ideais, né, aquilo que nós acreditamos, tem que ser confrontado com a palavra. Nem tudo o que você acredita ou aprendeu até hoje, você já percebeu aqui na minha live, já falei isso aqui algumas vezes, você vai vir aqui, você vai ser confrontado de muita coisa errada que você aprendeu. Muita coisa errada que você aprendeu, né? Então assim, você vai vir aqui e vai ser confrontado. E tá tudo bem. Eu fui muito confrontado com a palavra do Senhor. Eu fui muito confrontado com a palavra de Deus. Onde eu tinha alguns ideais e princípios, e a palavra de Deus foi forjando o meu entendimento. Então vamos entender isso aqui. Quanto mais nós aprendemos a palavra de Deus, quanto mais nós mergulhamos na presença de Deus, na palavra, nessa palavra que é soberana, inerrante, essa palavra começa a modelar a nossa mentalidade. E isso vai acontecer com você. E tá tudo bem. O problema é quando nós não queremos ser modelados pela palavra de Deus. O problema é quando nós não permitimos que a palavra de Deus nos modele, ou os nossos princípios e ideais
sejam confrontados com a palavra de Deus. Lembre-se de uma coisa, ninguém é perfeito que não possa ser aperfeiçoado mais pela palavra. Todos, não importa qual é o pastor, não importa qual seja a denominação, não importa, não importa. Todos podem ser melhorados e aperfeiçoados pela palavra de Deus. Tudo bem? É por isso que aqui nas minhas lives, muitas pessoas entram aqui, pastores, apóstolos, pessoas que têm chamado, já têm um ministério grande, mas estão aqui aprendendo. Por quê? Todos nós estamos numa constante fase de aperfeiçoamento em Deus, ninguém é perfeito. Então todos nós estamos sendo aperfeiçoados no Senhor. Amém? Dito isto, quando nós começarmos a falar algumas coisas, você surgir dúvida, nós teremos o período de dúvidas no final da live. E aí você pode perguntar aqui, né, e aprender isso aqui para a honra e glória do Senhor Jesus. Amém? Então vamos seguir com o conteúdo. Nós falamos de batalha espiritual e temos que entender, querido, que essa luta, ela se intensifica em alguns momentos da minha vida. Você já percebeu que quando você está caminhando com Deus, tem momento que Deus ele te traz um período de tranquilidade e tem momentos que Deus te traz um período de tribulações. Deus vai permitir tribulações na sua vida, vai permitir algumas situações adversas na sua vida para te forjar e te modelar em Deus. Amém? Então, a batalha espiritual, como numa guerra, quando você está dentro de uma guerra, pega uma guerra aí, qualquer guerra no mundo aí, a Primeira, a Segunda Guerra Mundial, e talvez até a Terceira, que está saindo boatos aí da Terceira. Nós precisamos entender que, durante uma guerra, no período de uma guerra, durante alguns momentos da batalha espiritual, ela se intensifica. Quando essa batalha se intensifica, você precisa ter discernimento espiritual. Discernimento espiritual para entender que eu preciso me levantar com mais autoridade naquele momento. Eu preciso me levantar com mais autoridade naquela intensidade da guerra. O pessoal tá falando que a live tá travando um pouco. Enquanto eu estiver falando aqui, vão falando para mim se tá travando para vocês, tudo bem? Para mim a internet está normal aqui. Fiz um teste aqui. Vamos falando para mim, tá? A gente vai sentindo aqui. Então, queridos, o pessoal do Kawai falou que a live tá perfeita aqui no Kawai, né? Vamos sentindo aqui, a gente vai vendo como que vai estar, tudo bem? Vão me falando aí. Eu quero que vocês entendam que alguns momentos da nossa vida, algumas fases da nossa trajetória com Deus, a batalha espiritual, ela vai intensificando em nossa vida. Preste atenção, isso aqui é importante que você entenda. Às vezes, a batalha se intensifica. E quando a batalha se intensifica, é o momento, preste atenção que você está aprendendo aqui, é o momento ideal para se revestir do que nós estamos aprendendo aqui. Para se revestir das armas espirituais, da armadura que Deus nos deu em Efésios capítulo 6, do versículo 10 em diante. Quanto ao mais, sejais revestidos de poder e do Senhor e do seu poder. Versículo 12, olha o que a Bíblia diz. Versículo 11, vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. O que você tem que entender com isso? Quando a batalha ela se intensifica, ou mesmo quando ela não está intensa, o diabo vai armar batalhas, vai armar estratégias dentro dessa batalha espiritual. Como a Bíblia diz aqui, bem diz, né? Ela coloca ciladas do diabo. Quando o diabo começar a armar algumas ciladas, você só vai vencer as ciladas do diabo e do maligno com exclusivamente a armadura de Deus. Essa armadura, querido, ela não é uma armadura, preste atenção. Muitos, né, principalmente reformados, não creem que essa armadura é espiritual. Por exemplo, quando nós falamos capacete da salvação, os reformados, muitos reformados, não acreditam que essa armadura é literalmente espiritual. É somente quando diz capacete da salvação, pensar na salvação. Ou quando diz escudo da fé, ter fé como seu escudo. Não é isso somente que a Bíblia está nos ensinando. Preste atenção nisso aqui. Preste atenção. Vistam-se com toda a armadura de Deus para poderem ficar firmes contra as ciladas do maligno.
Quando nós olhamos para esse texto, e você vai perceber com os detalhes desse texto, preste atenção, essa armadura não pode ser somente conteúdos espirituais como a fé, o pensamento de salvação, ler e meditar a palavra como a espada do Espírito. Não. Sabe por quê? Preste bem atenção. Jesus, ele usou a espada do Espírito contra Satanás e os demônios, dizendo, saia dele. É literalmente, querido, uma armadura do Espírito. E quando nós nos apoderamos dela, nós estamos firmados para vencer as batalhas espirituais contra Satanás, seus demônios e as suas ciladas. Eu quero que você entenda isso aqui dentro do seu coração. Você não pode, querido, ver uma armadura de Deus aqui que você tem que usar e falar assim, não, eu não vou usar isso, ou se esquecer desse ponto tão importante. Pessoas, querido, estão padecendo, sofrendo, preste atenção no que você está aprendendo aqui. Estão sofrendo, sabe por quê? Porque ela não usa a armadura que o próprio apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Efésios, os Efésios, a igreja de Éfeso, as pessoas não estavam se revestindo da armadura do Senhor. Amém? Tem algumas pessoas que estão aqui de maneira negativa na internet. Eu vou seguir o conselho da minha digníssima esposa. A língua coça, mas eu vou seguir com o conteúdo, tudo bem? Glória a Deus, benção demais. O Nino falou aqui, você faz muita volta. Então pegue o seu dedo e saia da live, meu irmão. Simples assim. Você não precisa ficar aqui na live. Vai aprender com quem é mais direto. É simples. É simples. Eu dou volta quantas vezes eu quiser, para que vocês possam aprender o conteúdo de maneira profunda. Se você já tem maturidade na Bíblia, pegue e saia da live, é simples. Amém? Glória a Deus. É simples. É que a língua, querido, coça para responder, não tem como. São pessoas que não têm um pingo de respeito àquele que está aqui ensinando vocês. Amém? Eu vou seguir com o conteúdo. Entenda uma coisa. Quando a batalha se intensificar e quando você for mais prudente, não espere a batalha se intensificar para que você se vista da armadura de Deus. Não espere que as suas lutas, as batalhas espirituais venham sobre a sua vida para que você intensifique com a armadura. Vista-se com a armadura todos os dias, querido. Essa é uma ferramenta da palavra de Deus que nós devemos usar todos os dias. Eu quero que você entenda uma coisa. Sabe qual que é o problema das pessoas? O problema das pessoas é que elas só vão buscar as ferramentas da palavra quando a coisa já aconteceu. Quando o diabo já se levantou, quando o diabo não tem mais ali uma certa batalha para se levantar, porque ele já usou todas as ferramentas dele. E quando você já está no fim do poço, aí você se lembra da Bíblia e das ferramentas espirituais. Eu quero que você compreenda, querido, que eu sou muito a favor de uma teologia que eu denomino de preventiva. O que é um ensino e uma teologia preventiva? É você usar a palavra de Deus não esperando que o circo se feche para você, mas usar as armas espirituais para que você possa vencer o diabo e estar preparado para toda a armadura, para toda a batalha, para toda a intensidade que a guerra for se levantar contra você. Preste atenção. Lembre-se disso aqui. Não espere a luta vir para que você se revista da armadura. É como... Imagine que você está numa guerra. Se coloque aí numa guerra. Você está numa guerra espiritual contra Satanás e seus demônios. A Bíblia diz que a nossa luta não é da carne e do sangue, mas contra demônios, principados e potestades nas regiões celestiais. Quando nós aprendemos isso, querido, preste atenção. Isso aqui é importante que você compreenda. Quando nós entendemos que essa luta, ela é intensa e em alguns momentos da minha vida ela se intensifica de maneira mais forte, querido, eu não posso olhar para as ferramentas da palavra e deixar de lado. Eu não posso seguir a minha vida sem olhar para as ferramentas da palavra. A armadura espiritual de Efésios capítulo 6 é uma ferramenta poderosa para que nós possamos vencer as armas que Satanás usa contra nós. Amém? Deixa eu tirar esse rapaz aqui que ele não quer nada com Deus, não. Eu já tirei ele, tá, gente? Fica tranquilo. Eu já tirei esse rapaz aí.
Glória a Deus. Presta bem atenção no que você está aprendendo aqui. Eu vou te fazer uma pergunta que vai quebrar alguns paradigmas na sua cabeça, tudo bem? Preste atenção na pergunta que eu vou fazer para você. Preste bem atenção. Você acha que Deus colocaria na sua palavra algo que seria inútil para nós usarmos no dia a dia? Eu vou perguntar de novo. Você acha que Deus faria questão de colocar essa arma espiritual para nós usarmos, se ela fosse inútil? Você acha que o apóstolo Paulo, no fim da sua carta aos Efésios, iria colocar algo para ser inútil para o nosso crescimento com Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Tudo que está contido na palavra de Deus deve ser usado. Todas as ferramentas da palavra de Deus precisam ser usadas por aquele homem e aquela mulher que se diz filho e filha de Deus. Você não vence batalhas espirituais, querido, com o que você acredita ser certo, mas com o que a Bíblia diz para você usar. E o diabo, ele sabe o que é útil e o que é inútil. O diabo, ele sabe as ferramentas que vai ser efetiva para mandar ele embora da sua casa, ou as ferramentas que são inúteis. Ferramentas inúteis, ferramentas humanas. Ferramentas úteis, ferramentas da palavra de Deus, úteis para a batalha espiritual. Quando o apóstolo Paulo se diz, vistam-se, isso aqui, querido, não é uma alegoria, uma analogia. Isso é literal. É uma oração, Senhor, me reveste com a armadura do Senhor. Todos os dias que você sair para trabalhar de manhã, quando você acordar e orar, fala, Senhor, me revista com a tua armadura espiritual. Essa armadura, querido, talvez você não vai a ver. Eu tive um vislumbre de uma visão uma vez, dessa armadura espiritual em mim. Depois eu conto para você essa experiência, foi muito forte. Mas ela é literal uma experiência de vida espiritual. Essa armadura é espiritual. E quando você a usa, o diabo sabe que você está capacitado para vencer as batalhas que ele irá levantar contra a tua vida. Eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero nessa resposta, tá? Não precisa escrever aqui no comentário. Qual foi a última vez que você orou pedindo para que o Senhor te revestisse com a armadura? Profeta, mas eu já sou filho de Deus. Eu acredito que eu já tenho armadura. Deixa eu te falar uma coisa. A palavra vistam-se é uma responsabilidade minha e sua. Vistam-se com toda a armadura de Deus. É responsabilidade minha e sua vestirmos essa armadura. Não espere, querido, que Deus vai pegar e colocar a armadura em você. Você precisa se revestir dessa armadura todos os dias. Você não ora todos os dias com Deus? Tire 1 minuto da sua oração e peça para o Senhor te revestir dessa armadura espiritual. Peça para Ele colocar essa armadura em você, para que você possa não cair nas armadilhas de Satanás. O que a Bíblia diz no versículo 11? Efésios capítulo 6, versículo 11. Para vocês ficarem firmes contra as ciladas do diabo. Sabe por que você cai em muita cilada do diabo? Porque você não se reveste da armadura. Sabe por que você cai em muitas estratégias que o diabo levanta contra a tua vida? E eu vou te falar uma coisa, querido. O diabo é um ser milenar. Eu vou repetir isso aqui. O diabo é um ser milenar. Ele sabe a estratégia que te derruba. Ele sabe as armadilhas que te derruba. Então você precisa usar as armas espirituais. A arma espiritual, esse revestimento dessa armadura é para você vencer a cilada do diabo. Quando você se reveste dessa armadura, preste atenção, você está capacitado para destruir as fortalezas que o diabo levanta contra a tua vida. Você está capacitado para enxergar as armadilhas que o diabo coloca sobre a sua vida. Quando você usa o capacete da salvação, você tem um capacete não somente para blindar os seus pensamentos, mas também para blindar os teus olhos e ser alguém espiritualmente falando, mentalmente. Você consegue discernir o que é espiritual, o que é do diabo e o que é físico e humano. Opa, peraí. Essa guerra que está levantando a minha vida agora, isso aqui não é normal. Isso é espiritual. Isso é espiritual. Deixa eu te falar uma coisa aqui. Deixa eu te contar um exemplo da minha vida.
recentemente. Preste atenção aqui. Eu não sei quem está me acompanhando na live aqui há um tempo, já estamos aqui com 300 e pouquinhas pessoas online. Não sei se você lembra de uma certa feita que eu falei para vocês que meus computadores estavam todos dando problema. Quem lembra disso aqui? Quem estava na live que eu falei isso aqui? Eu não sei se vocês lembram que eu falei assim, o meu computador deu problema, deu pane, parou tudo. Depois, o meu notebook deu problema. Preste atenção que eu vou te falar aqui. Nós tínhamos, a minha esposa tinha um notebook, eu tinha um outro notebook. Não era um notebook de última geração, um notebook velhinho, só para trabalhar mesmo. E recentemente eu tinha montado um PC gamer. Por que eu montei um PC gamer? Para mim não ter problema com o computador, até porque eu trabalho o dia inteiro com o computador. E o que acontece? O meu notebook, o meu pessoal, deu problema. Preste atenção, escute aí. Preste atenção no que você vai aprender aqui agora. O meu notebook pessoal deu problema. Tudo bem, deu problema? Mandei para o conserto com um amigo meu que conserta. Depois eu comecei a usar o notebook da minha esposa. O notebook da minha esposa deu problema, preste atenção. Depois que o notebook da minha esposa deu problema, o meu PC gamer que eu montei, comprei peça a peça. A placa de vídeo, o SSD, a placa-mãe, comprei o processador, tudo bonitinho para não ter problema. Preste atenção. O meu PC gamer deu pane. Todos os meus livros, preste atenção, você que está aí do outro lado aí. Você acha que a vida de pastor e pregador é fácil? Deixa eu te falar uma coisa. Eu passei meses escrevendo livros e apostilas da igreja. Sabe o que aconteceu? O meu SSD, que para quem não sabe o que é um SSD, é um cartão como se fosse de memória do computador, corrompeu todos. Eu perdi meses de escrita, escrevendo livros e apostilas da igreja. Eu perdi meses de conteúdo na frente do computador. Você tem noção disso aqui? Uma pessoa que fica na frente do computador escrevendo, orando, buscando, meses. Deu problema em tudo. Eu estou escrevendo tudo do zero. Talvez é por isso que você está perguntando aí, profeta, cadê os livros? Cadê as apostilas? Eu perdi tudo, querido. Foi tudo perdido. Presta atenção no que eu tive que fazer. Eu tive que arrumar o notebook. Detalhe, eu passei uns 2, 3 meses nessa lida de problema. O técnico de informática que mexia nos meus computadores, sabe o que ele falou pra mim? Ah, tem um detalhe também que eu quero contar pra você, que talvez você ache que eu tô falando aqui, ah, isso aí acontece com todo mundo. Deixa eu te explicar aqui. Presta atenção. O meu técnico que mexe nos meus computadores naquela época, né? Hoje eu comprei um outro computador. A nossa amiga aqui, Lu Fraga, da próxima vez salva na nuvem, sim. Hoje eu coloco tudo na nuvem, viu? Obrigado pela dica, mas eu faço isso hoje. Mas uma coisa que eu quero que vocês entendam é o seguinte. Não é normal, preste atenção. Um notebook dá problema, o segundo notebook dá problema, o meu PC gamer que eu montei do zero, eu paguei caro no computador, deu problema. E não acabou por aí. O técnico de informática, ele tem como se fosse uma estante de ferro. Presta atenção. Ele tem uma estante de ferro com todos os computadores que ele está arrumando. Sabe o que aconteceu? Ele chegou no salão de manhã, a estante de ferro estava no chão caída, com todos os computadores no chão, inclusive os meus 3. A estante caiu para frente, ele falou assim para mim, né? Ele me chamou de canto e falou assim, olha, profeta, eu vou te falar uma coisa, presta atenção, escute o que ele me falou. É uma pessoa mundana, não tem conhecimento da palavra, é mundana. Ele falou pra mim assim, profeta, eu preciso falar com você uma coisa. Cara, eu não vou mais mexer com as suas coisas, não. Eu comecei a mexer no seu computador, eu comecei a mexer no seu outro computador. Hoje eu tive um prejuízo gigantesco. Toda a estante dos meus computadores caíram no chão. E estavam todos os computadores. Eu tive um prejuízo gigantesco. Sabe o que significa isso? Deixa eu te falar o que é isso. Você que não acredita no mundo espiritual. Satanás começou a travar todo o conteúdo, os livros, as apostilas, os cursos, tudo que eu estava fazendo, porque isso aqui vai trazer um impacto muito grande para as trevas. Igrejas vão ser edificadas, ministérios vão ser salvos pelo poder de Deus. Tem muita igreja, querido, que está aprisionada com demônios, e o diabo sabe que o que eu estou ensinando é pela verdade. Você que está aqui na minha live, você sabe o que eu prego. Você sabe o que você tem aprendido aqui comigo durante todo esse período. O diabo conseguiu tocar
Não somente, presta atenção, não somente nos computadores pessoais meus, mas também no salão comercial daquele homem. Eu quero que você entenda uma coisa, querido. O mundo espiritual não é brincadeira. Talvez você pergunte assim para mim, profeta, mas por que isso aconteceu? Você não é um homem de Deus? Deixa eu te ensinar uma coisa. Tribulações e lutas, Deus permite para nos aperfeiçoar, nos tornar uma pessoa mais sábia, mais inteligente, mais precavida. Tudo que Deus permite na nossa vida, tudo, tem uma finalidade. Nada que acontece na nossa vida, até mesmo os prejuízos que nós tomamos nessa vida, sempre vai ter um ensino por trás que Deus quer nos ensinar. Hoje eu sou uma pessoa muito mais precavida, uma pessoa muito mais astuta nesse sentido, né? Aquilo que eu estou escrevendo. Deixa eu te falar uma coisa. E se eu tivesse escrevido todos os livros completamente, tudo pronto, e tivesse acontecido isso? Pelo menos foi ali na metade, né? Pelo menos não foi algo tão grave, digamos assim. Mas eu perdi muito tempo de estudo e de escrita, né? Muito tempo de concentração. Os contratos de aluguel que eu escrevi todos os contratos de aluguel. Tudo perdido. O que eu quero que você entenda com esse exemplo que eu estou dando aqui. A batalha espiritual, querido, ela é real. Se você acha, querido, que o diabo ele brinca de ser diabo, você não tem noção. Se fosse outro pastor, tinha desanimado. Não vou escrever mais nada não, deixa quieto. Não, eu comecei do zero. Não é um problema que vai destruir aquilo que Deus me chamou para fazer. Pelo contrário, isso me motiva ainda mais a continuar escrevendo, né? Trazendo conteúdo, escrevendo livros e outras coisas que o Senhor colocou no meu coração. Mas uma coisa é certa. O diabo não brinca de ser diabo. Ele não brinca na batalha espiritual. Você acha que o diabo, querido, vai brincar de destruir teu filho? Você acha que o diabo vai brincar de destruir a tua família? Destruir você? Não, querido, ele não brinca. A batalha espiritual, querido, é muito verdadeira, real e intensa. E é por isso que nós precisamos colocar a armadura espiritual. De Efésios capítulo 6, versículo 10, adiante. Se revestir da batalha espiritual, porque uma coisa, querido, é o diabo tocar no que é externo a você. Outra coisa é o diabo começar a tocar no que é teu. Na sua vida, na sua saúde, na sua família, nos seus filhos. Eu lembro de uma situação que eu passei recentemente. Deixa eu te contar isso aqui também. Eu estava dormindo, de madrugada, estava dormindo com a minha esposa. Minha filha estava dormindo do nosso lado, a minha filhinha. E o Senhor ele me deu um sonho. Dentro do sonho, é um sonho que nós chamamos de sonho com visões, tá? Depois eu ensino vocês com isso, como que funciona isso daí. Uma visão dentro de um sonho, basicamente, é Deus te mostrar algo dentro do sonho, uma visão espiritual, dentro do período dos sonhos. Porque os sonhos também são portais espirituais. Depois eu ensino vocês sobre isso, tá? Senão a gente vai perder o foco aqui da live. E dentro daquela visão, o Senhor me mostrou um lobo, vindo no corredor da minha casa. E quando eu abri a porta, eu dei de cara com aquele lobo. E aquele lobo veio para morder a minha mão. E quando ele ia para morder a minha mão, eu acordei. Quando eu acordei, eu simplesmente tomei um susto. A minha filha, que estava dormindo em outro lugar ali do quarto, ela começou a chorar. Preste atenção, querido. Eu estou te contando experiências que eu tive para você entender o que eu estou falando para vocês aqui sobre o mundo espiritual. A pergunta que eu faço é, como que a minha filha, no momento que aquele lobo mordeu a minha mão, quase mordeu, né? Ele foi para morder. A minha filha começou a chorar imediatamente. Deus, o Espírito Santo me falou, levante-se e comece a orar agora. Dobre o teu joelho agora, porque o diabo se levantou para destruir a tua vida na madrugada. E para quem não sabe o que eu estou falando aqui, as madrugadas são onde as maiores batalhas se intensificam. Depois eu ensino vocês também sobre isso, tá? Mas naquela madrugada, eu lembro, minha esposa até acordou, me viu orando de madrugada, ela falou, amor, tá tudo bem? Falei, amor, tá tudo bem. Mas naquela madrugada, o diabo se levantou contra a minha vida, contra a vida da minha filha. Se você, querido, for uma pessoa carnal, você acorda e fala assim, tá tudo bem, foi só um sonho. E o diabo naquele momento te escraviza. Te escraviza. Perturba você. Toca no seu sonho, não só no seu sonho, no teu corpo. Tem pessoas que acordam toda roxa de noite. São demônios, querido, que estão machucando você à noite. Tem crianças que acordam mordida. Nossa, de onde veio essa mordida? Demônios. Tem pessoas que à noite são abusadas por demônios, sexualmente falando.
Tem muita coisa que se eu falar aqui para você, você não está pronto ainda para ouvir isso aqui. Mas a batalha espiritual, querido, ela se levanta e ela intensifica na nossa vida. E se você não entender isso, preste atenção no que eu estou falando para você. Se você não entender isso, você vai ser escravo de Satanás. Porque o diabo, ele conhece o mundo espiritual melhor do que eu e você junto. Revista-se com a armadura de Deus. Revista-se, querido. Use essa armadura para que o diabo não toque em você. Quando o diabo vê você com a armadura, ele tem medo, porque a armadura não vem de nós. A armadura espiritual não vem de anjos. A armadura espiritual, querido, ela vem do próprio Deus. O apóstolo Paulo, inspirado pelo Espírito Santo, está falando: revistam-se com toda a armadura de Deus, para vocês enfrentarem as armadilhas de Satanás. Se você não fazer uso da armadilha, dessas armadilhas, usar as armadilhas a seu favor, porque quando você tem armadura, querido, você pode pisar ali numa granada do inferno e não acontece nada com você porque você está blindado com a armadura de Deus. Quando o diabo vem, a Bíblia diz que o diabo joga setas, dardos inflamados em nossa mentalidade, na nossa cabeça. Quando você tem a armadura, os dardos, eles pegam no capacete da salvação e eles caem. Aleluia. Por que você acha que você é escravo da sua mentalidade? Você nunca se perguntou com isso? Você nunca se perguntou por que você é tão escravo dos seus pensamentos? Você nunca se perguntou por que você constantemente vem pensamentos autodestrutivos da sua mente? Pensamentos que vão te levar para baixo. Deixa eu te ensinar isso aqui é importante, gente. Deixa eu te falar uma coisa. O que eu vou te falar aqui é muito sério. Se você aprender isso aqui, você nunca mais vai pensar dessa maneira mais como você pensava antes. Preste atenção. Tem pessoas que estão escravizadas pelos pensamentos, mas não são pensamentos dela. O diabo, querido, tem o poder de jogar na sua mentalidade pensamentos. O que ele jogou na cabeça de Caim para matar o irmão dele, Abel? O que ele jogou na cabeça de Judas para atrair Jesus? O próprio Jesus disse, Jesus ele disse isso, o diabo está aí, Judas. E naquele momento o diabo se apossou de Judas, a Bíblia diz. Aqueles pensamentos de traição não vieram propriamente de Judas, eram pensamentos, querido, de demônios para atrair Jesus. O diabo, ele tem o poder de jogar pensamentos em você, se você não sabe disso. Aprenda aqui nessa live em nome de Jesus. Você precisa entender, querido, que o diabo, ele vai lançar dardos, pensamentos na sua cabeça, e você, tolinho, insensato e imaturo, acredita que os pensamentos vêm de você. Não, querido. O diabo vai jogar pensamentos na sua mentalidade que você tem que falar assim: Satanás, está repreendido em nome de Jesus esses pensamentos da minha cabeça. Existem pensamentos que vai vir da sua mentalidade que não são seus. São demônios que estão jogando na sua mentalidade pensamentos de destruição, de dor, de guerra, de tristeza, de autodestruição. Você não é nada, você não pode, você não consegue nada, você é miserável, você é um burro, você é uma burra, você não pode ser ninguém na vida. Querido, esses pensamentos não vêm de Deus. Esses pensamentos vêm de demônios. Será que você não consegue abrir os teus olhos para enxergar que o diabo, ele vai jogar pensamentos na tua mente? Profeta, você pode me dar outra base bíblica? Querido, eu posso te dar muitas. Deixa eu te ensinar uma coisa aqui que talvez você nunca pensou que eu estou te falando aqui. A Bíblia diz que quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, preste atenção, escute isso aqui, é importante que você aprenda isso aqui. Quando Jesus foi batizado no Rio Jordão, por João Batista, a Bíblia diz que o pai de Jesus, ele disse algo muito poderoso. Ele disse assim, Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado. O que o pai disse que Jesus era? Filho, correto? Tu és o meu filho amado, em quem eu me agrado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Tu és o meu filho amado. E naquele momento o Espírito de Deus se apossou de Jesus, entrou em Jesus. É por isso que Jesus era totalmente guiado pelo Espírito Santo de Deus. Mas tem uma coisa que você não entendeu ainda.
O que o diabo jogou na mente de Jesus lá no deserto? Se tu és o Filho de Deus, transforme essas pedras em pães. Estou todo arrepiado aqui. Se tu és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo. Se jogue daqui desse templo, porque está escrito: Ele dará ordem aos teus anjos para que não te faça tropeçar em nenhuma pedra. Sabe o que o diabo começou a lançar na cabeça de Jesus? A dúvida se de fato ele era filho ou não de Deus. Mas Deus já não tinha falado para Jesus: Jesus, você é meu filho. Tu és o meu filho. Mas o diabo, querido, a maior estratégia do diabo é começar a mentir na tua cabeça de quem você é. Deixa eu te falar uma coisa aqui que vai te fortalecer em Deus agora. Em nome de Jesus. Você acha que o diabo iria ficar perdendo tempo com você? Dizendo para você que você não vai conseguir, que você não vai vencer, se ele não soubesse o seu potencial? Já parou para pensar que se o diabo ficar falando para você, você não vence, você não vai conseguir, você não vai vencer, por que o diabo iria perder tempo com você se ele sabe que essa pessoa tem potencial? Quem está entendendo a minha pergunta aqui? Querido, o diabo não perde tempo com pessoas que não têm potencial. O diabo não investe tempo na mente de pessoas que não têm conhecimento de Deus, não têm potencial em Deus para vencer as lutas e as batalhas. O diabo, querido, só vai mentir na tua mente porque ele sabe quem você é. Aleluia! O diabo só vai mentir para você, querido, porque ele sabe o potencial que você tem em Cristo Jesus. Por que o diabo mentiu para Jesus falando se você é o Filho de Deus? Jogando dúvida na cabeça de Jesus. Porque ele sabia quem Jesus era, sim ou não? Aleluia! Aleluia! Então, querido, a partir de hoje, vamos falar aqui do capacete da salvação, amém? Senão a gente é muito profunda a palavra, né? Sempre a palavra de Deus, ela nos move, ela nos ensina de maneira profunda. Então, querido, a partir de hoje, pare nessa batalha espiritual que você está. Pare de ficar dando ousadia para o diabo. Pare de ficar dando pensamentos, dando crédito ao pensamento que nem é teu, é do diabo. Não escute as mentiras dele. Lembra de uma coisa. O diabo, querido, só é pai de uma coisa nessa terra. O diabo só é pai de uma coisa. Vamos ver se vocês estão afiados aí. O que o diabo é pai mesmo? O diabo só é pai de uma coisa. Exato. O diabo só é pai de uma coisa, querido, da mentira. Então adivinha o que ele vai colocar na sua cabeça? Mentiras. Se o diabo praticamente é o autor da mentira, né? Ele é aquele que desobedece a Deus, é um mentiroso. A Bíblia diz que ele mente, ele é pecador desde o princípio, a Bíblia diz. Você acha que o diabo, o que mais ele vai fazer em você? O que mais o diabo vai fazer com você? Mentir. Você não vai vencer, você não vai conseguir, você é burra, você é burro, você não consegue, você não vai ser ninguém. Para, querido, de ficar dando crédito às mentiras do diabo. Para de ser escravo da mentalidade do inferno. Você, querido, tem a mente de Cristo. A Bíblia diz que nós temos o capacete da salvação quando nós o revestimos dele. Para com isso. Não dê crédito à voz maligna. Ouça a voz do Espírito Santo. Seja guiado por ela. A Bíblia diz que os filhos de Deus são guiados pelo Espírito de Deus. Os filhos de Deus não são guiados pelas mentiras do diabo. Os filhos de Deus não são guiados pela mentalidade do inferno. Os filhos de Deus são guiados pela mentalidade do Espírito. Amém? Glória a Deus. Amém, amados? Glória a Deus por isso. Entenda uma coisa. Cada peça, nós vamos falar de cada peça aqui nessas lives, amém? Cada peça da armadura de Deus, cada uma delas, vai te fortalecer. Você vai entender algo que talvez você nunca tinha compreendido da palavra de Deus. Por que a Bíblia diz que nós temos que ter o capacete da salvação? Sabe por quê? Porque é o capacete da salvação que vai me permitir ter a mente de Cristo. É o capacete da salvação que vai me permitir ser inabalável em meus pensamentos. Lembre-se de uma coisa.
Se o diabo dominar a tua mente, ele dominou a tua vida. É por isso, querido, que o apóstolo Paulo coloca assim, ó, preste atenção. O versículo 12, vamos ler. Eu quero que você leia comigo o versículo 12 aí, preste atenção. Porque a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, mas contra os principados. Olha como que é a nossa luta. A nossa luta é contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, nas regiões celestiais. Você quer vencer as potestades, os principados, os demônios, espíritos imundos? Você tem que usar a arma do Senhor, querido. Você tem que usar a armadura de Deus. Você não vence, querido, os demônios com aquilo que você acredita, com a força do seu ombro. Você vence, querido, os demônios com a força da palavra de Deus. Você vence os demônios com a sua fortaleza, que é Cristo Jesus. A armadura do Senhor. Quando você se reveste dela, o diabo tem até medo de chegar perto de você. Quando você se reveste da armadura do Senhor, o diabo tem medo de chegar perto de você. Porque ele sabe que, embora ele se levante, ele vai sair queimado pelo fogo do Espírito de Deus. Aleluia. Versículo 13. Por isso, olha lá. Por isso. Quando a Bíblia diz por isso, a Bíblia está dizendo assim, ó, em outras palavras, para você ficar mais entendido aí, amém? A Bíblia está dizendo, revistam-se primeiro da intimidade com Deus. Versículo 10. Quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Depois que você tem intimidade com Deus, agora você não tem só intimidade com Deus. Você tem que ter o poder de Deus e a sua armadura. Agora que eu tenho o poder de Deus e a armadura, eu tenho que entender uma coisa. Eu tenho que compreender para cada peça, cada armadura, o que ela faz, como que ela funciona, para que é a finalidade daquela armadura. Por que nós usamos, por exemplo, um capacete? Proteção da cabeça, dos pensamentos, dos objetivos, das metas. Você acha que o diabo não vai se levantar contra você para destruir os seus projetos? Os seus sonhos? Os seus objetivos em Deus? Versículo 13. Por isso, peguem toda a armadura de Deus. Olha lá novamente. Você percebe que no versículo 11 ele diz, vistam-se. No versículo 13 ele está dizendo, pegue. Isso aqui não pode ser algo somente de pontos importantes da salvação, da fé. Não, querido, não pode ser. É literal. Peguem, vistam-se com toda a armadura de Deus. Para que vocês possam resistir no dia mau. E depois de terem vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você quer ser inabalável, você vai ter que aprender a vencer as batalhas espirituais. Você quer ser inabalável, você vai ter que aprender a vencer as lutas espirituais. Não tem como, querido, um soldado ser inabalável se ele não aprende a vencer batalhas. Como você pode dizer que é vencedor se você não vence batalhas? Como você pode dizer para o Senhor, não, eu sou mais que vencedor em Cristo Jesus, se quando vem a primeira batalha você dá o braço a torcer para o diabo? Como você pode dizer que é vencedor em Jesus, quando vem a primeira tribulação na tua vida, você abandona a igreja? Você abandona Jesus? Lembre-se de uma coisa, querido. São as batalhas espirituais que nos forjam espiritualmente. São as batalhas espirituais que transformam um caráter de menino para homem, um caráter de menina para mulher de Deus. Não tem como, querido, nós termos despojos sem vencer a guerra. Não há como você colher dos frutos da guerra sem batalhar na guerra. Não há como, querido, nós vencermos espiritualmente se nós não formos treinados e estivermos equipados com as armas espirituais. O problema de hoje, querido, sabe qual que é o problema de hoje? Isso aqui é muito sério. Hoje em dia nós vivemos em uma era
de conhecimento, pessoas que têm muito conhecimento, mas não têm caráter de Cristo, não têm base de vitória, não têm uma trajetória de vitórias vencidas. Quando você olha para trás e você dizer, não, eu venci isso, eu venci as drogas, eu venci a pornografia, eu venci a masturbação, eu venci a mentira, eu venci os meus olhos, eu venci as minhas mãos, eu venci a minha carne. Aleluia! Deixa eu te falar uma coisa, querido. O cristão, ele não pode viver uma guerra constante. O cristão, ele tem vitórias, ele colhe dos despojos dessa guerra. Ele colhe o aperfeiçoamento, o treinamento que a guerra traz. Nós precisamos entender, querido, que nós não somos neutros nessa batalha. Nós não somos inertes, não tem como você ficar inerte, neutro, no piloto automático nessa guerra. Ou você se levanta como soldado, ou você já perdeu a guerra há muito tempo. Nós temos que adotar uma postura. A Bíblia está dizendo, peguem a armadura. Vistam-se com a armadura. É nossa responsabilidade colocarmos uma posição diante de Deus, querido, de batalha espiritual. O maior problema de hoje é que nós vivemos numa era... Gente, a gente tem tanto conteúdo, tanto ensino. Olha as lives aqui que eu estou ensinando para vocês. Tantos homens de Deus na internet também pregando a verdade. Tudo bem, são poucos, eu confesso, não são muitos, que estão pregando o verdadeiro evangelho. Mas tem homens e mulheres pregando a verdade. Ainda tem os remanescentes, amém? Ainda tem os verdadeiros, ainda tem homens de Deus nessa terra e mulheres de Deus nessa terra. O problema é que, embora nós temos muito conteúdo, a igreja hoje é uma igreja fraca. Uma igreja, querido, que ela se dobra diante dos problemas. Problema, querido, não é para você se dobrar diante dele, problema é para ser vencido. Batalha espiritual é para ser vencida. Toda luta que vem sobre você é para ser vencido. Eu quero te dar um segredo espiritual aqui. Quem quer aprender esse segredo, escreve aqui. Profeta, eu quero aprender esse segredo. Escreve aí. Eu quero aprender esse segredo. Escreve aí. Eu vou te falar um segredo espiritual muito forte agora. Minha esposa está mandando mensagem aqui, eu só respondi ela rapidinho aqui. Deixa eu só ver o que ela... Queridos, eu estou respondendo a minha esposa aqui, tá? Porque ela foi pro hospital agora de manhã, para quem não sabe, tudo bem? Eu já vou falar para vocês aqui o segredo, fica tranquila, não esqueça. Mas a minha esposa, ela foi pro hospital hoje de manhã, ela apareceu de manhã com o rosto, um dos olhos bem vermelho. Por isso que eu tô respondendo ela aqui, tá? E aí eu perguntei se tá tudo bem. Amém, amados? Eu quero que você anota aí comigo. Eu vou te falar o segredo espiritual aqui. 1 Coríntios, anota aí comigo. 1 Coríntios. Abre sua Bíblia comigo aí. Anota aí, você que tá aí ouvindo essa live, abre a sua Bíblia comigo, 1 Coríntios, vamos ler o capítulo 10, versículo 13, tá? Eu tô com a minha Bíblia aqui, eu vou esperar você anotar aí, tudo bem? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Deixa eu ler para você aqui o segredo da palavra de Deus. 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Olha o que a Bíblia diz. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Deus nunca vai permitir sobre você uma batalha, querido, que você não possa vencer, além do que você possa suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá o livramento para que vocês possam suportar. Aleluia! Rebassou de camadarai. A Bíblia está nos dizendo aqui, querido, que Deus nunca vai permitir na sua vida, nunca, uma batalha que você não tem competência, força, autoridade, vigor para vencer.
Mesmo as batalhas que o diabo se levanta contra a tua vida, Deus nunca vai permitir. Nunca. Uma guerra, querido, que você não consiga suportar. Deus é um Deus justo, amoroso. Deus é um Deus poderoso, Ele é um pai, querido. Ele nunca vai permitir que você entre numa batalha que você não esteja capacitado, que você não tenha competência, autoridade, força espiritual. Nunca. Todas as batalhas que Deus permite na sua vida, todas, que foram permissivas de Deus, todas elas, o Senhor está dizendo em outras palavras, eu já te dei as armas, eu permiti a batalha, mas tudo é que você, o que vai conspirar é para a sua vitória. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13. Então, a partir de hoje, nunca mais abra a tua boca para falar assim, eu não vou conseguir vencer isso, eu não vou conseguir avançar nisso, eu não vou conseguir ser bem sucedido nisso. Isso é uma mentira do inferno. Você tem a armadura de Deus, de Efésios capítulo 6, versículo 10 em diante. Você tem um texto aqui de 1 Coríntios capítulo 10 também, onde você sabe que Deus, mesmo na guerra, vai te dar o escape. Ele vai te dar a forma de sair daí. O meu irmão aqui perguntou aqui na live. Ele perguntou assim, e as doenças, profeta? Deixa eu te falar uma coisa, meu irmão, preste bem atenção no que eu vou falar aqui. Isso aqui é muito sério que eu vou falar, tá? Muito sério. Muitas das nossas enfermidades, a culpa é nossa. Não é questão de permissão de Deus. Tem coisas, querido, que Deus permite, mas tem coisas que nós mesmos procuramos sarna para se coçar. Tem pessoas que só comem besteira. Não regram a sua alimentação. Só comem açúcar. Boa parte das pessoas hoje que estão com câncer, pessoas que estão com vários problemas de saúde, é elas mesmas que estão colhendo isso. Não é que Deus permitiu. Elas estão pedindo doença. Eu não sei se você já ouviu falando aqui sobre saúde, eu já falei nas lives aqui sobre saúde. Várias lives no passado eu falei sobre isso. Querido, se você aqui tem uma predisposição ao câncer, mate o câncer de fome. Não consuma carboidrato e não consuma açúcar. É simples. Ou você vai adquirir câncer e depois não adianta reclamar com Deus. Tem várias doenças, querido, no corpo humano hoje que decorrem da nossa alimentação. Eu quero que você compreenda uma coisa. O meu irmão aqui perguntou se eu sou médico. Eu seria se não fosse chamado por Deus para isso que eu faço hoje. É algo que eu queria ser muito. Eu estudei muito com muitos médicos famosos. Por exemplo, o doutor Jair Ribeiro, doutor Daance Ebra. Me ensinaram muito. Eu fiz muitas palestras. Eu tenho um conhecimento muito profundo, tá? De saúde. Muito profundo. Então, o que eu estou falando para vocês aqui, eu não estou falando aqui, querido, algo que eu estou inventando. Pesquise. Se você tem dúvida do que eu estou falando, estude. Para de comer besteira. Para de comer coisa industrializada. Coma coisas saudáveis. Faça jejuns. Boa parte das nossas enfermidades é nós mesmos que procuramos. Não é questão que Deus permitiu. É você que procurou. Não é só o peixe, querido, que morre pela boca. O ser humano também morre pela boca. Aprenda a comer saudável. Aprenda a consumir, tomar muita água. Ou você vai morrer com as enfermidades da sua própria boca. Eu gosto muito de um médico chamado Hipócrates, o pai da medicina. Para quem não conhece, Hipócrates foi o pai da medicina ali, né? E mais ou menos 1.500 anos antes de Cristo, quase 2.000 anos antes de Cristo, ele dizia que a sua comida seja o teu remédio e que o teu remédio seja a tua comida. Então, querido, aprenda o que você está aprendendo aqui hoje. Tem coisas que nós padecemos por conta que nós procuramos. Não foi Deus que colocou ou Deus permitiu. Eu já falei isso para vocês no passado. Parem de consumir açúcar, comida industrializada. Consuma coisas saudáveis. Se você quer viver bem, pratique uma atividade física. Eu gosto muito de praticar atividade física. Hoje eu estou muito apertado no meu tempo. Mas vira e mexe, eu tenho uma barra fixa na minha sala, onde eu faço um pouco de barra fixa.
Todos os dias eu seguro nela, me alongo a minha coluna. Vira e mexe, eu tô comendo coisa... Ó, a minha alimentação é a base de tapioca, cuscuz, frango, carne vermelha de vez em quando, muito mocotó. Nós precisamos, nosso corpo precisa muito de colágeno. O colágeno é extremamente importante. Unhas, dentes, olhos, tudo. Cabelo. Então eu recomendo que você coloque na sua alimentação também, pelo menos ali aquela sopa de osso, né? Que nós chamamos aqui no Brasil de mocotó. Querido, a minha alimentação é regrada. Você talvez está olhando minha pele aqui, tem gente aqui que falou, né? Nossa, profeta, como que sua pele fica assim? Querido, alimentação, muita água, comendo coisas saudáveis. Tire o refrigerante, isso é veneno. Quem toma refrigerante está pedindo para morrer de câncer. Exato, Iris. Faça mocotó do pé da galinha. Tem aquela gelatina, você não tem noção o quanto aquilo faz bem para a nossa saúde. A minha alimentação, querido, é a base de produtos naturais. Eu não cozinho com esses óleos porcaria aí. Cozinha com óleo de coco ou banha de porco. Não pode consumir outro óleo. Profeta, mas e o azeite? O azeite, quando é esquentado, ele vira uma substância cancerígena. Ele foi feito para ser consumido cru. Aí, quando a gente fala de enfermidade, por que eu estou falando sobre isso? Porque tem pessoas que falam sobre enfermidade, certo? Boa parte do que você está enfermo hoje, a culpa é tua, não é Deus. A culpa é sua. Você come besteira, você acorda de manhã tomando Coca-Cola. Querido, tire isso da tua vida, senão você vai morrer de câncer. Você vai morrer com vários tumores no seu corpo. Diabetes vai deixar você cego. Você quer ficar cego? Você quer perder membros do seu corpo? Você quer que o seu corpo entre em estado de necrosar? Quer morrer? Quer perder sua mão, sua perna? Então para de comer besteira. É simples assim. O meu irmão falou assim, profeta, tem maldição hereditária. Meu irmão, estude o que eu vou te falar aqui agora. Foi comprovado cientificamente. Isso foi provado cientificamente. Que todas as enfermidades que decorrem da alimentação, presta atenção, todas as enfermidades decorrem, elas só vão se expressar pela alimentação. Isso foi provado cientificamente. Então sim, tem enfermidades que são hereditárias no sentido genético, né? A gente está falando de genético ali, por exemplo, uma mutação, uma pessoa que nasceu com a mão deformada, isso aí é consequência do pecado. Pecado, tá? Pecado da humanidade. Mas as enfermidades que estão contidas no nosso DNA, foi provado que ela só vai se expressar pela alimentação. É o que aquela pessoa come. Antigamente nós não tinha criança com câncer. Não existia isso no passado. Por que hoje crianças estão morrendo com câncer? Porque o pai dá refrigerante, doce o tempo inteiro. O pai está matando a criança. Então você que está aqui nessa live, estamos aqui com quase 500 pessoas online agora. Coma coisas saudáveis. Para de comer besteira. Isso vai te matar uma hora ou outra. E depois não adianta você querer reclamar com Deus. A Bíblia diz assim, ó. Em vão vigia a sentinela. Se Deus não guardar, Deus ele guarda. Mas você como sentinela tem que vigiar. Tem pessoas que estão morrendo pela alimentação, querido. Não adianta você fazer. Tem pessoas que não vão ser curadas. Por quê? Embora Deus queira curar, Deus vai curar essa pessoa para depois ela comer um monte de baboseira de novo? Não tem sentido. Amém? Espero que vocês tenham entendido aqui. Eu só estou respondendo aqui a pergunta do meu irmão que perguntou aqui sobre a alimentação, as doenças, né? Nós estamos falando sobre batalha espiritual. Sim, o diabo pode colocar enfermidade nas pessoas? Claro que pode. O que ele fez com Jó? O que ele fez com Jó? Não colocou enfermidade? Não matou seus filhos? Mas nesse caso, a enfermidade foi espiritual. As nossas enfermidades hoje, a maioria, 90% delas, é por conta da alimentação. Pessoas estão com veia entupida, coração parando, porque não fazem atividade física, não comem bem, não dormem bem e depois quer reclamar com Deus. A culpa é sua, querido, simplesmente tua. Desculpa te falar a verdade, mas é a verdade. A culpa é sua. Hoje em dia nós vemos um monte de pastor gordinho, gordinha, cheio de doença. Que tipo de exemplo você está dando para a tua igreja?
Que tipo de exemplo você está dando para a tua igreja, a igreja que você pastoreia? Querido, deixa eu te falar uma coisa aqui. Eu pastorei uma igreja aqui em São Paulo. Eu sou exemplo para minha igreja em tudo. Não somente esteticamente do corpo. Eu quase não tenho gordura corporal, sabe por quê? Porque eu faço muito jejum. Eu jejuo muito e toda a minha alimentação é baseada saudavelmente. E é por isso que eu sou magro. Hoje em dia você vê um monte de pastor que não jejuam. Que tipo de exemplo eles estão dando para a congregação do Senhor Jesus? Não colocam as suas igrejas para jejuar, exatamente aqui, Viva Yeshua. Recentemente nós fizemos um jejum aqui na igreja de 21 dias, comendo somente coisas da terra, coisas naturais, frutas, legumes. Foi um jejum sobrenatural. Eu perdi, sabe quantos quilos? 9 quilos em 21 dias. Eu perdi 9 quilos. Eu fiquei bem mais magro do que eu já estava. A melhor coisa, querido, é você cuidar da tua saúde. Lembre-se, o apóstolo Paulo, ele disse, deixa eu ler para você. Deixa eu pegar aqui para você. Tudo que eu falo para você sempre vai ser com base bíblica, amém? Deixa eu pegar a passagem bíblica para você aqui, só um segundo. Você que está com a tua Bíblia aí, 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. 1 Timóteo capítulo 4, versículo 8. Vamos ver o que a Bíblia diz sobre isso? Primeira Timóteo capítulo 4, versículo 8. Olha o que a Bíblia diz. Eu quero que você entenda uma coisa. Não sou eu que estou dizendo. É a Bíblia. É a palavra de Deus. Preste atenção. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 8. Pois o exercício físico, para quem acha que não tem na Bíblia exercício físico, tá aí, ó. O exercício físico tem algum valor. Ele tem algum valor. Mas a piedade tem valor para tudo. Porque tem a promessa da vida que agora é a da que há de vir. O que o apóstolo Paulo está dizendo aqui? Preste atenção. Preste atenção. O exercício físico comparado com a piedade não tem comparação. Porque a piedade ela é aplicada para tudo. O amor é aplicado para tudo. A piedade. Amém? Mas não significa que o exercício físico não tenha valor. Ele está fazendo uma comparação entre a piedade e o exercício físico. Ou seja, se você acha que você se exercitar é uma coisa moderna, você está muito enganado. O próprio apóstolo Paulo falava, eu corro como um atleta para a minha coroa. Nós precisamos, queridos, se exercitar sim. Fazer uma caminhada, correr, fazer uma corrida, uma academia. A única coisa que eu te oriento sobre academia é, se você não consegue dominar os teus olhos, não vá para academia. Porque você vai lá para pecar. E nesse caso, a academia se tornou uma pedra de tropeço na sua salvação. Agora, se você consegue ir para a tua academia, colocar o teu louvor e fazer o teu exercício e voltar para casa sem ficar olhando bumbum e peito de mulher na academia, ou a área íntima de homens, ou o músculo de homens na academia, tudo bem, você pode fazer academia. Se você não consegue controlar os teus olhos, a Bíblia diz, é melhor que você arranque o teu olho do que você entrar caolho, é melhor você entrar caolho no céu do que entrar com os 2 olhos no inferno. Nesse caso, você não está maduro o suficiente para fazer academia. Faça em casa. Vai fazer uma corrida, faça calistenia. Calistenia é a arte de se exercitar com o próprio corpo. Amém? O peso do próprio corpo. Nós chamamos de calistenia. O que eu quero que você compreenda, querido, com esse ensino, estou respondendo aqui a pergunta do irmão, por quê? Tem pessoas que não se exercitam, não fazem nada, e o pior de tudo, não regram a sua alimentação. Você vai morrer com a sua enfermidade, não adianta você culpar a Deus. Deus vai olhar para você e vai falar assim, a culpa é tua. Porque embora a minha palavra esteja contido tudo o que você precisa fazer, você não fez. Foi escravo da tua boca.
foi escravo da tua boca. Consuma alimentos saudáveis. Consuma fruta. Amém? Tire o pão. Se você gosta do seu pãozinho, tire essa porcaria. Isso é uma porcaria, gente. Pão é veneno. Alto índice de carboidrato. Praticamente é só açúcar. Consuma tapioca, um cuscuz, uma crepioca. O que é crepioca, profeta? Você pega um ovo, coloca a tapioca, mexe, ela vai virar como se fosse uma panquequinha. Faça uma panquequinha. Você pode colocar ali um pouquinho de frango cozido, frango desfiado. Você pode colocar um ovo no meio. Coma saudável, gente, pelo amor de Deus. Amém? Glória a Deus. Lembre-se, o seu corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. Você vai prestar conta a Deus do que você fez com o seu corpo. Quer que eu te provo na Bíblia? Vamos na Bíblia. Preste atenção. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Anota aí. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. 1 Coríntios capítulo 3, versículo 16. Olha o que a Bíblia diz. Vocês não sabem que são santuários de Deus e que o Espírito de Deus habita em vocês? Será que vocês não sabem que o seu corpo é morada do Espírito Santo? Se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Eu vou repetir isso aqui. Aquele que destrói o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus, que são vocês, é sagrado. O seu corpo é sagrado. O seu corpo é sagrado. A minha irmã Zenaide falou que fez pão caseiro. Minha irmã Zenaide, o pão caseiro é outra história, tudo bem? Você pegar o ovo, usar uma farinha, por exemplo, de arroz, uma farinha de coco, uma farinha natural. Nesse caso, o pão é extremamente natural. Tudo bem? Eu estou falando pão de padaria. Tudo bem, minha irmã? Glória a Deus. Tereré. Meu irmão, eu tomo tereré direto. Eu amo tereré. Com limão espremido e gelo. Muito gelado. Amo. Eu tenho aqui a cuia, eu tenho a bombinha. Eu amo. Amo tereré. Faz muito bem para a saúde. Eu só não recomendo que você tome à noite. Por quê? O tereré tem um alto índice de cafeína. Então, quando você toma à noite, geralmente você não consegue dormir muito bem. Então, depois das 18 horas, eu não recomendo que você tome tanto café quanto chá. Tudo bem? Que é, no caso, o tereré. Amém, amados? Glória a Deus. Então, por que nós estamos falando um pouquinho sobre saúde aqui? Preste atenção. Preste atenção que eu quero que você entenda aqui. O nosso irmão falou assim, a pergunta dele foi, nós estamos falando sobre batalha espiritual, correto? Estamos falando sobre batalha espiritual. E o meu irmão falou assim, e as doenças? Eu falei, existem doenças que Deus pode permitir, como no caso de Jó, e doenças que nós adquirimos porque nós não vigiamos a nossa boca. Comemos um monte de porcaria e desenvolvemos doenças por conta da nossa boca. A falta de uma atividade física, como eu li para você aqui em 1 Timóteo. E você está aprendendo aqui agora que o teu corpo é templo e morada do Espírito Santo. E o que você fez com ele, você vai ter que prestar conta a Deus naquele grande dia. Nossa, profeta, que sério isso que você está falando. Sim, querido. Seja bem-vindo à Bíblia. A Bíblia é séria. O nosso corpo é sagrado e precisamos zelar por ele. Zelar pelo nosso corpo, porque só temos um. Nós não temos dois corpos. Nós temos um corpo e devemos zelar por ele, cuidar dele, se alimentar saudavelmente. Amém? Vira e mexe, né? Por exemplo, num fim de semana, quando a gente está com alguém aqui da igreja, de vez em quando a gente pede uma pizza. Tudo bem, não tem problema. Mas não é algo que eu como todo dia. É 4 vezes no mês ou 2, 3 vezes no mês. Mais nos fins de semana. Durante a semana, consuma alimentos saudáveis, amados. Amém? Tem um monte de gente morrendo. A nossa irmã Rose falou. Tem gente morrendo por causa de diabetes. Gente, você não tem noção. A falta de vigilância, a falta de compreensão da palavra leva pessoas ao sofrimento. É por isso que a Bíblia diz lá em Oséias capítulo 4, versículo 6, o meu povo é destruído por falta de conhecimento.
O meu povo morre por falta de conhecimento. Amém? Meu irmão, se você fez tatuagens e você se arrependeu, peça perdão a Deus. Amém? Peça perdão a Deus, Ele vai te perdoar. Se tiver arrependimento de coração. Tudo bem? Glória a Deus. A minha irmã Edna perguntou sobre isso. Então, peça perdão a Deus. Eu te recomendo, uma dica que eu te dou. Pegue o óleo de unção. O óleo de unção. O óleo de unção. Eu sempre ando com o óleo de unção. Eu sempre oro com ele, né? Principalmente quando eu vou me consagrar a Deus. A Bíblia diz lá em Mateus capítulo 6, versículo 16 em diante. Jesus falando se unja com óleo, né? Não é só perfume ali não, tá, querido? Ali tem um segredo espiritual ali. No período do jejum, se consagre a Deus, se unja com óleo. Então, use o óleo de unção e passe sobre as suas tatuagens. Quebre todo o jugo. A Bíblia diz que a unção com óleo quebra todo o jugo. Então passe o óleo de unção nas suas tatuagens e quebre todo o ataque do inferno, se você deu brecha ali com aquelas tatuagens para que demônios acessassem o seu corpo por aquelas tatuagens. Tudo bem? Então quebre isso pelo poder de Deus, passe o óleo de unção em cima e quebre isso. Se um dia Deus te der condições de retirar as tatuagens, amém. Mas você não precisa fazer dívida ou se enfiar em dívida para fazer isso, tudo bem? Tudo bem? Você pode passar a vida com as suas tatuagens, mas se um dia Deus te der condições de retirar, retire. Tudo bem? Glória a Deus, minha irmã. Bênção. Gente, o óleo de unção, vocês podem comprar em muitas lojas cristãs, tá bom? Muitas lojas cristãs. Tem muitas lojas cristãs que vocês podem comprar o óleo de unção. Esse aqui eu ganhei de uma loja, eu ganhei. Eu não tô ganhando nada para isso, deixa eu ver se tem o nome aqui da loja. Ah, não tem o nome da loja. Foi uma loja lá no centro de São Paulo, na Conde de Sarzedas. Uma loja abençoada, e eu ganhei esse óleo aqui, né? Então, é uma bênção sempre você ter à mão o óleo. Gente, o óleo é poderoso, tá? Para batalhas espirituais e para curas de enfermos. Tá bom? A única coisa que eu te oriento é, quando o óleo chegar na tua casa, né? Quando você comprar o óleo, consagre ele a Deus. Porque você não sabe de onde veio. Amém? Você não sabe de onde aquele óleo veio. Então chegou na tua casa, levante ele ao céu e diga, Senhor, eu consagro esse óleo a Ti para o Teu reino, para o Teu serviço ministerial. Para a cura dos enfermos, para a expulsão de demônios, quebrar julgos espirituais, eu consagro a Ti. Então você consagra o óleo ao Senhor. Amém? Então eu recomendo que você sempre tenha à sua mão o seu óleo de unção. Não somente para a oração, né, de enfermos. A Bíblia diz lá em Marcos que o óleo, né, a oração com óleo, ela cura os enfermos. O próprio Paulo disse a Timóteo, né, os presbíteros também unjam as mãos e intercedam pelos enfermos. Não somente isso, mas ela quebra todo o jugo, todo o ataque do diabo sobre a nossa vida. Tá bom? Glória a Deus. Meu pai ficou cego por causa da diabetes. Será que tem cura? Meu irmão, é uma ótima pergunta, viu? É uma ótima pergunta. Eu sei que o nosso Deus pode curar sim o seu pai. Tá bom, Wagner? É Wagner, né? Sim, eu creio que Deus ele pode curar o seu pai. Com muita fé, né? Com muita fé, pega o óleo de unção, unja os olhos dele, declare a cura, mas você também tem que tirar tudo aquilo que prejudica a saúde do teu pai, o açúcar, carboidrato, esse monte de porcaria que danifica a nossa saúde, tá? Detalhe, eu não estou condenando o carboidrato. O carboidrato ele é bom para fazer síntese proteica, tá? Mas carboidrato de cadeia média, carboidrato bons, por exemplo, batata doce. Querido, dá para você fazer uma panqueca de batata doce. Você amassa a batata doce, coloca um ovo, coloca um pouquinho de tapioca, virou uma panqueca, joga mel em cima, é uma delícia. E você está comendo algo totalmente saudável e natural. O seu corpo agradece, o Espírito Santo que mora em você vai agradecer. Amém? Glória a Deus, amados. Bênção demais. Glória a Deus, então. Amados, eu vou ter que finalizar essa live. A gente já está aqui 1h30 na live, né, praticamente. Nós vamos continuar esse ensino à noite, tudo bem? À noite a gente continua falando sobre o capacete, sobre a couraça da justiça, o escudo da fé, a espada do Espírito, o cinto da verdade
e a sandália da preparação do Evangelho. Nós vamos falar um pouquinho sobre cada parte da armadura espiritual que Deus nos deu. Mas eu espero que nessa live você tenha aprendido muito. Profeta, perdi a live, eu queria ouvir de novo. Não tem problema. Essa live vai ficar gravada no YouTube. Depois você pode ir lá e assistir novamente para você aprender, pegar algum ponto que eu falei aqui que você gostou. Você pode ir lá na live no YouTube e pegar o ponto que você gostou da live também. Tudo bem, amados? Lembre-se de uma coisa, nós falamos aqui hoje. Primeiro, as guerras espirituais não podem ser vistas como algo simples. São intensas. Segundo, nós temos que nos revestir, né? Colocar a armadura de Deus para que nós possamos vencer as ciladas do maligno e permanecermos inabaláveis quando vencermos as guerras. Terceiro, precisamos cuidar da nossa saúde, porque nós temos um corpo e é com esse corpo que nós vamos pregar a palavra, ensinar pessoas. Gente, eu só tenho um corpo, né? Eu só tenho um. E por que eu vou pegar esse um? É a mesma coisa de eu pegar uma Ferrari e colocar combustível de última linha dentro da Ferrari. Eu vou zoar todo o motor daquela Ferrari. O seu corpo é sagrado, não coloque dentro dele porcaria. E, gente, eu tô falando aqui, para quem não me conhece, e você não tem noção do que nós comemos aqui em casa, tudo o que nós comemos é saudável. Não entra refrigerante aqui em casa, não entra. Ó, para você ter ideia, a última vez que eu tomei refrigerante, a igreja recentemente pediu pizza. No final do culto, todo mundo pediu pizza, né? O culto acabou em pizza. Todo mundo se reuniu ali para comprar pizza. E para não falar que eu tomei um copo de refrigerante, mas fazia tanto tempo que eu não tomava refrigerante. Muito tempo, meses e meses. Então assim, para cada copo de refrigerante, se você não sabe disso, você tem que tomar 32 copos de água para limpar o prejuízo do refrigerante. Então eu tomei uma... Gente, é muito raro eu tomar isso daí, tá? Muito raro. Eu não ingiro essas porcarias. O meu suco é a base do suco de uva integral, aquele suco de uva que nós compramos, né, da Aurora e outros integral, quando também tem um pouco de dinheiro, porque é muito caro, né, carinho. Eu tomo muito suco de limão, suco de melancia, que eu gosto muito. A gente bate ali a fibra tudo junto da melancia, e a água, que é vida, né? Tá aqui minha água, todo dia eu tomo um desse aqui cheio. Você já viu eu tomando aqui, né? Todo dia eu tomo um desse aqui cheio. 2 litros de água. Precisamos, querido, cuidar do nosso corpo. A Bíblia apoia esse pensamento. Amém? Lembre-se, o exercício físico, cuidar do corpo, tem muito valor diante de Deus. Amém? Glória a Deus, queridos. Bênção demais. O suco natural pode colocar açúcar? Minha irmã está perguntando aqui. Vou dar uma dica de ouro para vocês. Quem quer ouvir essa dica de ouro sobre açúcar? Vou dar uma dica de ouro aqui sobre açúcar. Quem quer ouvir essa dica? Essa dica é poderosa, hein? Isso aqui é poderoso para a tua vida. Todo açúcar é prejudicial para a saúde. Todo açúcar. Mas tem um açúcar, um tipo de açúcar que é muito bom para nossa saúde. Ele não lesiona a nossa saúde no sentido de prejudicar como o açúcar natural. É um ingrediente de uma raiz chamado estévia. Você pode comprar, é um adoçante natural. Toma cuidado que tem muito falso aí, tá? Toma cuidado. É um adoçante natural chamado estévia, tá? A base de estévia. O que é estévia? É a raiz de uma planta que é doce. É a raiz de uma plantinha que é doce. Então você pode pegar ali ou a estévia ou comprar um frasco de mel e adoçar um pouquinho com mel também, tá? Você pode também, é mais natural. Mas a estévia, a gente consome aqui, minha mãe também consome. E essa estévia que eu comprei não é aquela que fica amargo não, tá, gente? Aquela que deixa amargo. É uma estévia muito boa mesmo, não tira quase nada do sabor do suco. Então, é uma dica que eu dou pra vocês, tá bom? É um pouquinho mais caro, mas é aquilo que eu falo, né? Ou você paga pela saúde, ou você paga pela doença. Escolha o que você quer pagar. É a verdade, não é? Ou você investe dinheiro na saúde, ou você investe dinheiro na sua doença no futuro. Escolha aonde você quer investir o dinheiro. Eu prefiro investir na minha saúde. Amém? Adocil, tira isso daí, é tudo porcaria. Todos os outros adoçantes são porcarias. Não ingiram isso. Pode pesquisar o que eu estou falando aqui. Os outros adoçantes
para você ter ideia, tem uma substância que eles colocam no carro, para você ter ideia. Não consumam os outros adoçantes. O único adoçante provado cientificamente que não lesiona é esse adoçante à base de estévia. Se não me falha a memória, é estevita, o nome desse adoçante, tá bom? É uma dica que eu dou para vocês muito importante. Quem quiser usar um açúcar aí menos lesivo, né? Tem um açúcar mascavo, né? Ele passa por menos processos industrializados, e tem um açúcar demerara. Mas de todos eles, o melhor de todos mesmo é a estévia, tá bom, gente? É esse adoçante totalmente natural de estévia. Totalmente natural. Não vai conservante, não vai nada. Eu até deixo ele na geladeira. Totalmente natural, tá bom? Então, se você quer adoçar o seu suco ali... Mas, querido, eu vou dar uma dica pra vocês, tá? Aprenda a sentir o sabor do suco. Se você bater a melancia, já tem o suco da melancia, o açúcar da melancia, né? Não precisa você ficar sendo escravo de açúcar. Toma cuidado, que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Isso foi provado por Harvard. Um estudo em Harvard com ratos e macacos foi comprovado que o açúcar é mais viciante que a cocaína. Ou seja, hoje tem pessoas mais viciadas no açúcar do que o cara que está na cocaína lá usando droga. Então tire o açúcar. A ideia é tirar o açúcar. Amém? Consuma coisas naturais. Amém? O cafezinho ali com café natural. Diz a lenda que quem toma café sem açúcar e passa ali 2 semanas tomando café sem açúcar, nunca mais quer tomar café com açúcar. Dizem, né? Algumas pessoas dizem isso pra mim. Então, aprenda a sentir o sabor do café natural, né? Mas aqui é uma dica pra vocês, tudo bem? Quer adoçar? Estévia ou um açúcar ali, não pega aquele açúcar branco. Caloria vazia, veneno, veneno puro. A mesma coisa vale pro sal. Não consuma aquele sal branco, aquele sal de mesa, porcaria, caloria vazia, veneno. Aquilo ali é feito só para aumentar a tua pressão. Não consuma aquilo. Sal rosa do Himalaia ou sal marinho, triture ele e use ali para salgar, temperar a sua comida, o que você vai fazer. Ou sal rosa do Himalaia, toma cuidado que também tem um falso. Sal rosa do Himalaia ou o sal grosso, aquele sal de churrasco, sal marinho. Ele não passa por processo industrializado, ele só é quebrado. Leva para alguém que triture ele e use o sal grosso que a gente usa no churrasco. Tudo bem? Gente, ó, escuta o que eu tô falando para vocês. O meu irmão aqui perguntou para mim assim, você é médico? Eu não sou médico, mas eu vou te falar uma coisa. Eu estudei anos sobre saúde. Anos. E o que eu tô te falando aqui, se você tem dúvida, pesquise. Depois volte aqui e me fale se eu falei alguma mentira para você. Estude o que eu tô falando com você. Tudo bem? Glória a Deus. Benção demais. A minha irmã falou aqui, é a Vânia, né? O Dr. Ray e tal, alimentação saudável, exercício físico, lembra? Não é só alimentação, mas também a parte psicológica. O próprio Dr. Ray falou. Ele se preocupou tanto, não tirou tempo de lazer, não curtiu a vida. A preocupação foi o que causou o câncer. E isso também pode causar o câncer. Tá bom, Vânia? Eu também já estudei sobre isso. A nossa mentalidade pode desenvolver células cancerígenas. Na verdade, todo mundo tem célula do câncer dentro do corpo. Todos. O problema é que nós matamos ela de fome. Amém? Dr. Ray, ele mesmo afirmou. O câncer dele veio por conta das preocupações, as lutas, o estresse diário do trabalho dele. Ele mesmo disse isso, tá bom? Então, o câncer também pode se expressar por pessoas que não têm, não aproveita a vida, não passeia, não curte, não se desliga, não dorme. Sim, a pessoa pode adquirir câncer e já foi provado cientificamente que a nossa mentalidade pode trazer doenças terminais, tumores, cânceres e outras doenças muito prejudiciais que levam ao óbito, tá bom? Não é só alimentação. Glória a Deus, benção demais. Espero que vocês tenham aqui aprendido muito. Eu tô aqui para te ensinar a verdade, né? Eu vou falar, querido, você vai ver aqui na live que eu vou falar sobre muitas coisas com vocês, tá? Eu vou falar sobre saúde, o que a Bíblia diz sobre saúde. Eu vou falar sobre sucesso, o que a Bíblia diz sobre sucesso, sobre finanças. Mas o meu conteúdo primário é te levar para mais próximo de Deus, te conservar na presença de Deus e te tornar uma pessoa muito mais espiritual na presença do Senhor. Amém? Esse é meu propósito para a tua vida aqui nessa live. Amém?
Espero que tenha sido bênção para a tua vida. Espero que você tenha aprendido muito aqui nessa live e que você possa ser transformado pela palavra de Deus. Amém? Leite, minha irmã, tira o leite da sua alimentação. Nenhum mamífero, depois de adulto, foi feito para mamar. Só o ser humano que quer mamar depois de adulto. Esquece. Esquece. Veneno puro. Deixa eu dar a última dica. Quem quer ouvir a última dica? Última dica. Eu vou finalizar a live aqui. Senão eu vou até amanhã, né? Vocês me conhecem aqui, né? A última dica. Última dica. Sabe como que eu faço leite aqui em casa? Quem quer aprender a fazer um leite top, gostoso e que você pode tomar 2, 3 litros por dia? Quem quer aprender? Vamos lá, vou ensinar vocês aqui, tá? Presta atenção aí, todo mundo aqui da live. Quase 500 pessoas online. Vai aprender a fazer um leite top agora. Compre o coco seco, aquele coco seco. O coco seco. Pegue o coco seco. O coco, aquele coco branco. A gente chama de copra, né? A copra. Pega a copra do coco. Quebre ela, né? Pega aquela copra, pegue metade de um coco dá uns 2 litros de leite. Metade de um coco. E é baratinho, não é caro. Vá ali, pegue 2 cocos ali. 3 cocos dá pra você fazer leite pra semana toda, tá? Eu faço aqui em casa, é uma delícia. Meus filhos tomam, minha esposa toma, eu tomo, é uma delícia. Anota o que eu tô te falando. Ainda mais com mel, gente, é muito bom. Vamos lá. Pegue o coco branco. Triture ele no liquidificador com água fervendo. Pegue a água fervendo mesmo. Pega ela ali fervendo, joga no liquidificador e bata. Deixe bater por uns 5 minutos. Pode deixar bater. Ele vai soltar um leite totalmente gorduroso, gostoso. Presta atenção, gente, isso aqui é importante. Isso que eu estou te ensinando aqui é vida. Esse leite que eu estou te dando, para você tomar aqui ensinando, esse leite é um leite que vai curar um monte de doença em você. É um leite que vai fortalecer o seu cérebro, porque o nosso cérebro precisa de gordura boa. E nós extraímos essa gordura também do coco. Amém? Do abacate, tem outras gorduras boas naturais que nós podemos comer. A gordura da picanha, né? A gordura ali animal, aquela gordurinha da bisteca. Toda essa gordura vai para o nosso cérebro, para fazer funcionar perfeitamente. Depois eu falo para vocês mais sobre isso, mas o foco é a receita, amém? Você pega o coco, tritura ele, joga no liquidificador, bate com água fervendo. Pegue um coador, esprema. Pega o coador mesmo. Se você quiser fazer isso com um pano seco, você pode. Eu faço no coador mesmo, porque depois eu utilizo o resto do coco para colocar no meu cuscuz, que eu não sou besta. Amém? Eu pego o restinho, aquele coco já triturado, que eu já coei ali no coador, já apertei ali no coador, vai sair muito leite. Eu pego aquele resto do coco, eu coloco no cuscuz e eu posso comer um cuscuz doce com mel, uma delícia. Uma delícia, o coco seco. Pega aquele leite, ele fica até 2 dias e pouco, 2, 3 dias na geladeira. Você pode consumir, querido, no seu café da manhã, você pode consumir à noite, é maravilhoso, é uma delícia. Não se compara com nenhum leite dessas porcarias de caixinha que você toma aí. Tudo bem, queridos? Então fica aqui a dica. Faça em casa, depois você me fala o que você achou, tá bom? Tem um outro leite também que você pode fazer, que é o leite de nozes. Você pode pegar as nozes, ela também solta um leite com outro sabor, o sabor mais de nozes. Mas eu prefiro mais o leite de coco, que é uma delícia. E, gente, 2 litros, metade de um coco, fala a verdade, gente, é muito bom e saudável. Dê para os seus filhos, dê para tua filha. Toma cuidado, tá? Você que fica dando esse leite de caixinha pro teu filho, você vai fazer com que o pênis do teu filho diminua. Exatamente isso que eu tô falando. E a tua filha vai começar a ter peito e bumbum antes do tempo. É por isso que hoje a gente tá vendo muitas menininhas com 9 anos com o corpo de uma mulher de 20. Menininho que era para ter o pênis do tamanho normal, com um pipiu bem pequenininho, sabe por quê? Porque dentro desses leites de caixinha tem aditivos e conservantes e também fertilizantes, né? Eles colocam nas vacas e você passa isso pro teu filho e dá pro teu filho tomar um veneno que tá diminuindo o pipiu dele, tá? Quem tem dúvida do que eu tô falando aqui, estude. Depois você vem aqui para me agradecer. Anote o que eu tô te falando. Isso que eu tô te falando que é verdade. Tá bom, gente? Isso aqui é real. Crianças estão ficando com um pipiozinho pequeno por conta do leite, esse leite de caixinha. E a menininha tá criando o corpo antes do tempo, ficando mais feminina, por conta dos hormônios femininos que tem nas vacas. Eles dão muito hormônio para a vaca produzir vários litros de leite por dia.
E esse hormônio passa também para o leite que você dá para o teu filho. Em outras palavras, você está dando hormônio feminino para o teu filho. Não faça isso, querido. Amém? O pai que ama o filho, ele vai dar coisas naturais. Exatamente, aqui a minha irmã aqui, Daiane. Fora alergia, sinusite, tosses, doenças direto. Não dê isso pro teu filho. Gente, o meu filho, a minha filha, é raríssimo eu levar eles no médico. É todo mundo na creche doente. Meu filho e minha filha não pegam doença. Eu dou vitamina D pro meu filho todo dia. Eu quebro o comprimido no meio, dou a vitamina D pros dois. Para minha filha e pro meu filho. Eu dou 5.000 UI, Unidade Internacional de Medida de Vitamina D, pro meu filho todo dia. Mas eu vou parar por aqui. Senão a gente vai... Se vocês quiserem um dia, eu faço uma live só sobre saúde para vocês. Tá bom? Só sobre os benefícios, como cuidar da saúde, o que eu devo suplementar. Amém? Vai ser bênção. Eu posso dar pro meu bebê leite de coco? Minha irmã, esse é o leite mais saudável que você vai dar pro teu filho. É o leite de coco. Você pode pegar a água de coco e dar pro teu filho. O meu filho, com 3 meses, 4 meses, eu dava água de coco para ele. A minha filha começou a ter alguns problemas estomacais o cocôzinho dela ficando duro. Era leite de coco e suco de ameixa. Água de coco, e minha filha destravou o organismozinho. São saudáveis, amém? É claro, eu quero deixar bem claro, né? É importante que você passe com o pediatra. Mas toma cuidado, porque a maioria dos médicos hoje estão todos adestrados para dar receita de remédio, e eles são todos comprados pela indústria farmacêutica. Então eu vou pela farmácia mais poderosa que tem, que é a farmácia de Deus. Amém? Então, pode dar. Meus filhos, querido, têm a saúde de ferro. Eu faço isso com meus filhos desde pequeno, desde pequenininho. A minha filha com 4 meses estava tomando água de coco. Meu filho com 4 meses estava tomando água de coco. Meu filho com 4 meses, a gente batia um monte de coisa natural e dava para ele. E ele comeu papinha antes dos 5 meses de idade. Ai, não pode. Não pode porque vocês não estudam. E a maioria dos médicos, infelizmente, são comprados pela indústria farmacêutica. Amém? Mas novamente, eu não sou médico. O que eu fiz foi passar anos da minha vida estudando sobre isso. Tá bom? É importante que você passe com um pediatra. Tudo bem, queridos? Bênção demais? Pastores, gente, olha, eu quero muito falar sobre interpretação de sonhos com vocês, mas eu vou falar uma coisa aqui, eu vou ter que finalizar a live, a gente já está indo para 2 horas de live. Amém? E se eu continuar aqui, infelizmente, eu tenho outras coisas para fazer, e vocês vão começar a falar de sonho, aí eu vou começar a interpretar os sonhos aqui, aí vai até longe, isso aqui vai até 3 horas de live. Então vamos finalizar, me perdoe se eu não conseguir responder o teu comentário aqui na live, mas em nome de Jesus, a gente vai poder ter tempo para responder vocês mais para frente. Tudo bem? Glória a Deus. Vamos orar e agradecer ao Senhor? Feche os teus olhos, vamos falar com Deus aqui em nome de Jesus. Amado Deus, eu quero te agradecer, Senhor, por essa live, por tudo que o Senhor tem nos ensinado e feito por meio de nós. Jesus, nos perdoe, Pai, de tudo que nós temos feito errado. Se, Senhor, nós erramos também, Pai, pecando com alimentação, não cuidando do templo do Espírito Santo, nos perdoe. Que essa live tenha trazido conscientização espiritual da Tua palavra. Que nós venhamos, Pai, a ter um tempo de cuidado com o corpo, de exercício físico, um tempo, Pai, de se alongar, cuidar do templo do Espírito de Deus. E que nós possamos também, Pai, nos posicionar na batalha espiritual, que, Senhor, nós precisamos ter posicionamentos para vencer as batalhas espirituais contra Satanás, seus demônios e o império das trevas. Deus, nos deixe, Pai, vitoriosos com as ferramentas, a armadura do reino de Deus. Nos revista, ó Pai, hoje, com essa armadura, para que nós possamos estar firmes contra as ciladas do diabo, em nome de Jesus. É o que eu oro, Pai, eu te agradeço em nome de Jesus. Amém e amém. Queridos, eu quero só dar um recado rapidinho aqui para vocês. Estamos com 400 pessoas agora online aqui nas lives. Rapidinho para vocês aqui. Primeiro recado que eu quero dar para vocês. Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 horas da noite, eu estou aqui com vocês, ensinando vocês. Tudo bem? Sempre segundo a palavra de Deus. Todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. No sábado, só no sábado e no domingo que nós só temos uma live, que é no período da manhã. Ou seja, no sábado, às 9 da manhã e no domingo, às 7 da noite, pelo Instagram da igreja que eu pastoreio aqui em São Paulo. Tá bom? Então não é pelas minhas plataformas.
No domingo é o culto da igreja, então eu prego na igreja pela live da igreja. E no sábado, às 9 horas, pela minha live. Então todos os dias, às 9 da manhã e às 7 da noite. Sábado, 9 da manhã e domingo, 7 da noite, pelo Instagram da igreja. Tudo bem? Segundo recado que eu quero dar para vocês. Você que está aqui na live, está gostando do conteúdo, está aprendendo muito aqui, não somente da Bíblia, mas também em outras áreas da vida que eu vou estar ensinando vocês. Eu mentorio muitas pessoas aqui fora, querido, fora da internet. Então, se você também quer ser mentoriado, quer aprender, quer aprender comigo, você pode aqui curtir a live. Curta a live e siga. Tem um botãozinho na tua tela aí escrito seguir. Por quê? Quando você segue, você não vai perder nenhum conteúdo. Todas as vezes que eu soltar um vídeo, todas as vezes que eu falar algo aqui para você na internet, ou iniciar uma live, você vai receber uma mensagem sinalizando que o profeta Lucas Jerônimo está aqui online ensinando vocês. Tudo bem? Então, não deixe de seguir, senão você possivelmente não vai me ver mais aqui. A internet vai entender que você não gostou do conteúdo e vai te mandar embora para outras lives, para outros vídeos que você for assistir. Então, por favor, se você está aqui e quer aprender mais, siga e curta para que a live seja enviada para mais pessoas. Tem um botão na tua tela escrito seguir. Você só vai clicar no botão. Amém? Não vai cair o teu dedo se você também curtir. Amém? Você não vai perder o seu dedo, a sua mão, mas você vai estar enviando essa live para muitas outras pessoas que também precisavam ouvir esse conteúdo aqui que você aprendeu aqui hoje. Tudo bem? Glória a Deus, queridos. Então é isso. À noite a gente se vê novamente. Às 7 horas da noite a gente vai estar aqui junto mais um período, aprendendo mais um pouquinho da palavra de Deus. Tudo bem? Que Deus abençoe sua vida, uma semana poderosa para você. E lembre-se, primeiro, cuide da tua saúde. Deus não vai descer do céu e vai vir aqui cortar o que você precisa comer, o que você não precisa comer. Tudo já está escrito, então cuide da tua saúde. Segundo, sem sacrifício, não tem fogo do Espírito de Deus. Amém? Um abraço, amado, fique na bênção, em nome de Jesus. Até às 7 horas da noite estaremos juntos aqui para mais um período. Um abraço, fique em bênção, fique na bênção e seja a bênção em nome de Jesus. Um abraço, querido, fica na paz.